O nosso assunto fala de uma questão muito interessante que diz respeito ao amor imenso que Deus tem pelas suas criaturas. Como Deus é extraordinário. Que amor imenso que Ele tem por nós. Porque na construção dos nossos corpos, na edificação da estrutura biológica que nós teríamos, o processo de organização das nossas constituições orgânicas poderia não contar com a possibilidade de termos a percepção do mundo espiritual. Mas desde o princípio da nossa história, desde o surgimento do homem sobre a face do planeta, o homem foi dotado de uma característica excepcional, o dom de perceber o espiritual em torno de si. O objetivo pelo qual essa faculdade nos foi oferecida foi para atender 4 objetivos fundamentais no desenvolvimento nosso. O primeiro deles era para que nós percebêssemos que nós não somos apenas matéria, que a percepção do mundo espiritual, que a visão dos espíritos em nosso derredor, a manifestação dos inúmeros fenômenos mediúnicos, assinalassem para nós que a vida na Terra não seria tudo. Para que nós não nos sentíssemos arrastados pela loucura do mundo. E assim, pudéssemos ter em nós o antídoto contra a loucura do materialismo. O segundo grande objetivo que decorre desse é que nesse processo de percepção dos espíritos, nós pudéssemos manter um contato mais efetivo com os nossos espíritos benfeitores. Que os nossos mentores tivessem um acesso mais franco aos nossos corações, nos fazendo relembrar das nossas responsabilidades, nos fortalecendo nas nossas horas de crise, nos estimulando nos momentos mais angustiantes da existência e promovendo em nós o sustento espiritual que tanto necessitamos para o grande trabalho que viemos realizar no planeta. O terceiro grande objetivo era que nós pudéssemos também encontrar conforto e consolo para a suprema dor da Terra, que é a perda dos nossos entes queridos. Perceber que aqueles a quem tanto amamos já não pertencem mais à nossa convivência física, poderia empurrar a humanidade na direção da dor, da depressão, da desistência da vida, pela compreensão de que eles teriam deixado de existir. Mas os canais da mediunidade, esses recursos extraordinários que Deus nos concedeu, serviram para que o homem pudesse sentir a presença de seus amores para além da fronteira da morte e reconhecer que a morte não tem o poder de separar os corações que se amam. E como último e grande objetivo desse grande mecanismo de conexão com o mundo espiritual, estava a síntese de todas as coisas, a percepção de um Criador, a compreensão da existência de Deus e a visão nítida de que nós estamos sob os cuidados de alguém ou de algo, mais especificamente, que nos cuida, que nos protege, que nos acalenta e que tem um destino marcado para todos nós, que é um destino feliz. Esse foi o grande propósito pelo qual o homem foi dotado desse recurso, como se fosse uma janela aberta para o céu, a fim de que quebrássemos as nossas concepções mesquinhas do materialismo e mergulhássemos de maneira definitiva numa compreensão mais plena da vida. Mas, infelizmente, a nossa natureza, a imensidão das nossas imperfeições morais, as nossas fragilidades do ponto de vista de conduta, fizeram com que nós tomássemos esse mesmo recurso extraordinário e, ao invés de apontarmos as nossas lunetas para o céu e para a luz, nós viramos a nossa visão para o lado sombrio do mundo espiritual. Embora existindo todo o socorro dos espíritos benfeitores em nosso favor, nós
Exatamente nós, verdadeiramente nós, preferimos nos afastar dessas vinculações amorosas. Preferimos virar as costas para o amor que se debruçava sobre nós, na tentativa de nos acenar com propostas bem mais interessantes e pelo nosso próprio livre-arbítrio. Pela maneira equivocada que temos de ler a vida, nós acabamos nos afinizando com aqueles outros que acenavam para os nossos corações torturados e aflitos as mensagens da desesperança, as mensagens do desamor, do orgulho, do egoísmo, do ódio, das paixões envilecentes, da inveja. E dessa maneira, sem que nós nos dessemos conta disso, nós fomos permitindo com que as nossas mentes, a nossa capacidade de sentir o mundo espiritual que nos rodeia, ficasse eivada da presença de entidades sombrias, que se aproximando de nós, nos oferecendo suas ideias, suas sugestões de conduta, empurrasse a sociedade humana, a nossa civilização, na direção das experiências dolorosas que nós experimentamos ao longo da história. Não era para ser assim. Não era para que as nossas páginas da história estivessem tão marcadas de sangue, que existisse tanta violência, tanto horror e tanta dor, que tantas e tantas histórias de profundo sofrimento estivessem escritas nas páginas dos nossos livros de história. Era para que nós, a partir desse recurso extraordinário, abríssemos diante das nossas almas uma garantia maravilhosa de podermos, sim, fazermos essa nossa conexão com a grandeza da vida. E foi por fazermos isso, por nos afastarmos dessa leitura e mergulhando nas sugestões infelizes que as entidades das sombras nos oferecem, nós acabamos enveredando por 5 tipos de fenômenos que são resultantes dessa influência que os espíritos perturbadores exercem sobre nós. Existe, portanto, no dizer da doutrina espírita, das obras doutrinárias, 5 expressões distintas de influência espiritual que ocorrem no nosso mundo em função da presença das entidades perturbadoras nas nossas mentes. O primeiro tipo de influência negativa que nós possuímos é chamado na literatura espírita pelo nome de assédio. O que vem a ser um assédio? Um assédio é um evento isolado. Um assédio é uma ocorrência que a gente pode viver em que, aproveitando das nossas fragilidades, os espíritos armam como se fosse uma espécie de armadilha, em que naquela circunstância, quando você se vê, é uma armadilha. Percebo agora que estou sendo influenciado pelas entidades, ou eu, ou aqueles que estão em nosso derredor, para que eles realizem ou executem determinadas condutas, falem determinadas coisas, experimentem sentimentos indevidos, e assim nós nos vejamos colhidos numa determinada circunstância que não chega a ser um processo contínuo, mas é uma oportunidade que se abre e naquela oportunidade um ataque forte acontece em nós na tentativa de nos influenciar e nos empurrar na direção do desequilíbrio. Quantos de nós, relembrando nas nossas memórias, vamos ver que nós já passamos por diversas situações de perigo, de assédios espirituais, que às vezes a gente não percebeu, mas foram tramas que foram armadas e que em algumas delas nós caímos. Em outras nós conseguimos escapar. Capacidade de ter a lucidez que o Espiritismo nos oferece é uma contribuição, de alguma forma, para que a gente consiga escapar de muitas dessas armadilhas, embora nem sempre a gente consiga efetivamente se desembaraçar dos conflitos que elas nos oferecem. Dessa maneira, portanto, os assédios estão muito presentes na nossa sociedade. Acontecem muito no lar,
muito, em que uma palavra mal colocada, uma frase mal colocada, uma conduta equivocada pode produzir traumas, feridas, machucamentos, dores muito profundas, que às vezes vão precisar de décadas para serem cicatrizadas, se conseguirmos. Os assédios, portanto, apesar de parecerem ocorrências esporádicas, possuem um efeito muitas vezes extremamente danoso quando nós não estamos atentos para perceber a influência daqueles que envolvem a nós ou aos outros, para numa determinada oportunidade colher o companheiro ou a nós mesmos no contrapé das suas emoções e produzir catástrofes dolorosas nas nossas histórias de vida. Às vezes, pode ser a visita de um parente difícil que chega para passar as férias, e esse parente vai, durante as férias, produzir uma série de desequilíbrios no lar, que pode resultar em traumas bastante profundos. Então, aproveita-se uma circunstância, aproveita-se uma janela de oportunidade para empurrar alguém na direção das sombras. Esse é o primeiro tipo, o chamado assédio. Essa é a única ocorrência entre as 5 que é esporádica, que não é metódica, que não é persistente, que não é pertinaz no tempo. O assédio é apenas como se fosse um pequeno flash de perturbação que tenta encontrar uma forma de nos fazer tropeçar. A partir daí, todos os outros 4 tipos que veremos a seguir são ações pertinazes, ou seja, elas são contínuas no tempo. Elas não são episódios isolados. Elas fazem parte de um trabalho diligente de permanente perturbação, em que aquele que se considera o perturbador, chamado em doutrina espírita pelo nome de obsessor, ou seja, aquele que promove a perturbação, ele se aproxima mentalmente do que sofre a obsessão, o chamado obsidiado, e nesse mecanismo de perturbação, ele conecta sua mente daquele que lhe sofre o processo de influência, e esse que sofre a influência não sabe mais se o pensamento é seu ou se o pensamento é do outro. Vai acontecendo um fenômeno como se fosse uma hipnose, em que a entidade perturbadora, ao aproximar-se de nós, vai se assenhorando da nossa razão, vai tomando espaço na nossa mente, sugerindo suas ideias, e nós vamos como que curvando diante das sugestões externas, achando que elas são nossas. E no curso do tempo, ele se hospeda dentro da nossa mente. Existe uma convivência das duas mentes, em que nós percebemos às vezes que estamos influenciados, de outras vezes não, mas não é mais como o assédio. Ele passa a ser uma visita constante na nossa mente. Ele passa a ser alguém que convive dentro do nosso pensamento, de maneira que nós, algumas vezes, temos uma extrema dificuldade de saber quando o pensamento é nosso ou quando o pensamento é dele. Uma vez estabelecido esse processo, os espíritos nominam esse tipo de fenômeno em que uma mente se hospeda na outra para um processo de perturbação persistente e tenaz, dá-se o nome a isso de obsessão. A obsessão nada mais é do que a ação pertinaz de um mau espírito sobre outro mau espírito, como assim define Manuel Filomeno na obra Painéis da Obsessão. Estabelecido esse vínculo, nós vamos perceber que esse chamado fenômeno obsessivo, ele vai apresentar 3 expressões diferentes. Uma forma de apresentar o processo obsessivo é reconhecido na literatura espírita pelo nome de obsessão simples. A obsessão, ainda que simples assim chamada, ela possui um processo bastante complexo em termos da influência que ela promove na criatura humana. A obsessão simples é um fenômeno através do qual o obsessor, ou seja, o que se hospeda na mente da sua vítima, ele se enraiza no pensamento dela, e aquele que recebe a influência
sente nitidamente que está perturbado. A pessoa chega a dizer: eu não estou bem, eu não estou no meu normal, eu estou alterado. E o que ela sente para dizer que ela está alterada? Quais são as características que a obsessão simples apresenta e que faz com que as pessoas digam: gente, eu estou fora do meu normal, está acontecendo alguma coisa. Eu trouxe aqui 7 características que a gente pode encontrar com bastante frequência na conduta daqueles que estão em obsessão simples. Eu estou falando 7, não é porque seja, 7. 7 são as cores do arco-íris, 7 são as notas musicais, 7 são os buracos da cabeça, os dias da semana, 7 são os anões da Branca de Neve. Não, é porque na hora de enumerar deu 7, passou de 6, não chegou a 8, então deu 7. Vamos lá. O primeiro deles, uma sensação de... Não precisa ter todos. Uma sensação de angústia, uma coisa, não sei, um negócio dentro de mim. É uma angústia, parece que eu tenho um peso na minha alma, uma vontade de chorar, parece que tem alguém muito perturbado perto de mim. Se esse processo é uma ocorrência isolada, aí pode ser um assédio. Mas se você permanece nesse estado por um tempo longo, pode ser um processo de perturbação espiritual do tipo obsessão simples. Eu sinto angústia e sinto que eu não estou bem. E eu me incomodo com isso. Segunda característica, eu sinto que eu estou sendo tomado por um processo depressivo. Gente, eu estou me sentindo muito mal, eu estou sentindo muita tristeza, vontade de chorar, eu não sei o que acontece comigo, eu não quero ir trabalhar, não quero mais, eu estou cansado de tudo, eu não tenho mais vontade, eu estou muito triste, eu estou numa condição ruim. Esses processos depressivos, eles podem sim ser sugeridos por entidades espirituais que se aproveitaram de um momento que a gente realmente estava fraco do ponto de vista emocional, aconteceu algum trauma na nossa vida, uma separação conjugal, a perda de um emprego, a perda de um ente querido, uma doença pertinaz, ou uma decepção, um problema financeiro grave, e aí a pessoa entristeceu, e aí nessa hora a entidade veio e se acoplou, prolongando o processo de sofrimento. A depressão, portanto, ela também é uma das características que pode ser motivada pela obsessão simples. Ainda é a simples. Terceiro fenômeno que pode também se dar, que seja característica do processo obsessivo, a desesperança. A pessoa diz, não adianta mais, isso aí, o seu mundo está perdido, isso aí não tem mais conserto. Um amargor dentro da pessoa, uma sensação horrível de que o mundo não tem mais jeito, de que o mundo está indo para o caos. É uma leitura assim tão difícil das coisas. Em tudo que eu vejo problema. Eu não olho nada pelo lado positivo. Eu me torno uma pessoa de difícil convivência, porque tudo eu olho pelo lado negativo. Todas as coisas. Esse mundo não tem mais jeito. Como é que tá? Então eu só reclamo, eu só falo mal, eu passo o dia inteiro como se eu fosse um poço de fel. Eu posso estar sendo vítima de um processo de perturbação. Quarta característica, doenças. Nossa, como adoece. As doenças típicas daqueles que são chamados como pessoas que possuem a obsessão simples, os chamados obsidiados pela obsessão simples, eles têm como característica desse fenômeno terem muitas doenças, mas as doenças que eles têm são doenças específicas, não é qualquer doença, não. As doenças que eles costumam ter são as doenças de infecção. Então, inflama o ouvido, inflama a dente, tudo inflama. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando ela está assim, ela tem uma depressão do sistema imunológico. A tristeza, a depressão, o amargor, esse processo todo, ele vai empurrando o sistema depressivo a não reagir aos processos infecciosos. Então, se você pega um vírus, uma bactéria, pega um fungo, um germe qualquer, você não tem muitas resistências, então tudo adoece.
Qualquer coisinha cortou, inflamou, vai ficar tudo inflamado. Então, a gente tem uma tendência a que todas essas bactérias, esses germes de maneira geral, que invadem o nosso organismo, eles encontram pouca resistência, ampliando o processo de doença, e a pessoa veste a capa do doente, diz, ai de mim, coitadinho, ai de mim, ai, estou tão doente, me sinto tão mal, ai, eu sinto desconforto, eu sei que eu não estou bem. Quinta característica, não precisa ter todas, não precisa fechar a cartela do bingo. Quinta característica da obsessão simples, sono perturbado. A pessoa não concilia o sono, tem insônia, dorme angustiada durante o sono, tem sonhos perturbadores, muito pesadelo, sonha com gente enforcando, lobos perseguindo a pessoa por dentro da floresta, corre, sendo perseguido, medo de todo mundo, anda por locais sombrios, vive durante o sono em ambientes sem luz, vê a sua casa invadida por entidades perversas, se vê em lugares de sofrimento, se vê em campos de guerra, se vê em processos de tortura, de violência, se perde em ambientes que são parecidos com as imagens do filme Senhor dos Anéis, aqueles aspectos sombrios daquelas regiões horrorosas, com aqueles seres deformados andando em torno de nós. Essas características desse sono perturbado, da insônia prolongada, das angústias durante o sono, a angústia do sono que a pessoa deita quando acorda numa angústia, é processo também que pode ter raízes na questão obsessiva. Sexto, irritação. Nossa, a pessoa tem uma irritação, irritado com todo mundo, briga com as pessoas, briga no trabalho, briga em casa, vive com os nervos à flor da pele, o tempo todo agressivo demais, violento demais, tendo condutas assim bastante diferentes daquela que ela costumeiramente tinha antes. Esse processo de estar extremamente agressivo pode ser um fenômeno relacionado com a questão do processo obsessivo, em que a pessoa tem, pela presença dos espíritos perturbadores, uma característica de ser muito violenta. Sétima e última das características do processo obsessivo é a pessoa sentir uma preguiça miserável. Nossa, passa o dia inteiro deitado, não faz nada durante o dia, só deitado, uma preguiça, um desânimo. Ai, meu Deus, ai de mim, coitadinho de mim. Ai, e não faz nada. Nada, como se uma preguiça tivesse agarrado nas costas dela. Então, é lógico que nem toda vez uma preguiça vai significar que a pessoa esteja em processo obsessivo. Pode ser verme, pode ser anemia, pode ser uma causa orgânica, mas não custa dar uma olhada para ver se isso não faz parte de um processo de perturbação espiritual. Sem motivação alguma, a pessoa diz, nossa, quando eu olho, ai, me dá uma preguiça. Pode ser que a pessoa esteja doente fisicamente, pegou uma chikungunya, não é preguiça, é porque a chikungunya deixa a gente bem maltratadinho. Então, a preguiça também é uma das características que dizem respeito ao processo da obsessão simples. Mas existe um traço dominante no processo da obsessão simples que não pode ser esquecido. Primeiro traço é que a pessoa sente que está mal. Ela diz assim, eu não estou bem. Eu não estou me sentindo bem. Ela sabe que ela não está no normal dela. Ela se analisa e diz, gente, eu ando perturbado. Eu ando numa irritação, eu ando numa preguiça, eu ando com uma tristeza, eu ando numa depressão, eu ando sentindo umas doenças, Ela sabe que ela está fora do normal dela. Essa é uma característica. E a segunda, ela diz, eu preciso de ajuda. As pessoas comumente, quando estão em processo de obsessão simples, elas apresentam uma característica na qual elas lutam para resistir ao processo de perturbação. Elas reconhecem que estão vivendo um drama muito profundo. E elas, então, reagem a tudo isso, buscando, de alguma forma, a quebra desse estado de alma. Mas esse é apenas o estágio da obsessão
simples, pode acontecer um agravamento da obsessão simples. Ela pode permanecer como obsessão simples uma vida inteira. Pode. Mas ela pode agravar. Pode acontecer que essa obsessão simples, ela, em vez de ficar apenas nesse estágio, ela avança o sinal vermelho e a gente observa um outro quadro, também de influência espiritual, também de um processo obsessivo, só que ele deixa de ser chamado de obsessão simples e assume o nome de subjugação. O que é a subjugação? A subjugação é um processo de perturbação que decorre do agravamento da obsessão simples, que poderia ter permanecido a vida inteira desse jeito. Mas na subjugação, o que ocorre é que o indivíduo, depois de passar por todos esses sofrimentos e no curso do tempo ele sentir que ele não está conseguindo resolver, ele entrega os pontos. Vai mudar fundamentalmente a característica da subjugação para a obsessão simples o fato de que, tanto na obsessão simples como na chamada subjugação, os dois dizem: eu sei que eu estou perturbado, eu sei que eu não estou bem, eu sinto que eu não estou no meu normal. Isso os dois dizem, mas há uma diferença na segunda parte. O primeiro diz: eu preciso de ajuda e luta para sair do processo. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra, vai atrás da fé, ele tenta encontrar uma maneira de reagir. Já na subjugação, ele diz: eu sinto que eu não estou bem, mas ele complementa com outra frase. Ele diz: não adianta mais lutar por mim. Eu perdi. Eu não vou conseguir. Eu não tenho forças. Ele está entregue ao processo de perturbação. Ele deixou de lutar pela sua sanidade. São os processos das chamadas depressões profundas, em que as pessoas se encerram dentro de um quarto e vedam as janelas para que não entre luz, para ficarem na mais absoluta escuridão. São aqueles que mergulharam nas sombras da drogadição e que não encontram a porta de saída e, por conta disso, se jogam de vez nos processos de loucura. São os que se entregam aos desequilíbrios da sexualidade e dizem que não têm mais forças para sair do seu vício. Todas as vezes que, diante de uma circunstância de perturbação espiritual, nós entregamos a nossa condição de lutar pela nossa saúde mental, que nós desistimos de nós próprios e que nós não acreditamos mais que nós somos capazes de voltar ao nosso estado de saúde, nós abandonamos a condição de obsessão simples e atravessamos a linha e enveredamos pelo caminho da subjugação. O processo da subjugação, ele é mais difícil de ser tratado, porque a pessoa tem menos resistência, é mais difícil, mais trabalhoso. A obsessão simples, embora ela dê um pouquinho de trabalho, é mais fácil, porque a pessoa quer sair, a pessoa quer se mexer da onde ela está. Então, ela é uma terapia que tem mais facilidade da gente conseguir um sucesso. Na subjugação, precisa mudar a autoestima do indivíduo para que ele volte a ter a crença de que ele é capaz de sair do estado em que ele se encontra e reagir a esse processo de perturbação e conseguir voltar à condição de normalidade. Então, na subjugação, muitas vezes as pessoas já enveredaram pelo caminho de tomar durante muito tempo uma determinada substância e ela sente que ela possui uma sequela de uma substância que ela tomou, ou às vezes não precisou nem tomar. O processo alongado de 10, 20, 30 anos dentro de uma perturbação retirou da criatura as crenças íntimas que a gente deve ter de que nós somos capazes, sim, de retornar ao trilho das nossas histórias de vida e recomeçarmos novamente de onde a gente parou. Então, é por essa razão que os processos de subjugação são tidos como mais complexos, mas não necessariamente impossíveis e nem são os mais difíceis de serem tratados. Além da obsessão simples e agravando para a chamada subjugação, nós temos um outro tipo de processo de perturbação espiritual que difere em absoluto dos outros dois. Porque, veja, nos outros dois eu tenho que diferença?
Um ainda quer lutar, o outro já desistiu de lutar. Mas os dois têm uma mesma semelhança. Eles dizem: eu me sinto perturbado, eu sinto que eu não estou bem, eu sinto que eu não estou no meu normal. Isso não acontece do outro lado. No quarto dos processos de perturbação que a gente tem, nós vamos encontrar uma característica diferente. Nós que vamos falar de 5, já falamos do assédio, que é uma ocorrência isolada, falamos da obsessão simples, que é um processo pertinaz, que você sente a perturbação, mas quer mudar. Falamos da subjugação, que é o agravamento do processo da obsessão simples, no qual o indivíduo, pela perturbação que sofre, sente que está perturbado, mas desiste de lutar. E agora, no quarto dos tipos de perturbação espiritual, nós vamos encontrar um fenômeno bem distinto chamado fascinação. O que vem a ser a fascinação? A fascinação, diferente dos outros 2 casos anteriores de obsessão, a pessoa não se sente mal, ela não se sente perturbada, ela transfere para os outros a perturbação e diz: está todo mundo louco, o único que está normal sou eu. Quando nós estamos num processo no qual entendemos que todas as pessoas em nosso derredor estão errados e somente nós estamos certos, abra seu olho, ou melhor, abra seus 2 olhos, porque você pode estar sendo vítima de um processo de fascinação. No processo de fascinação, o indivíduo se crê aquilo que ele geralmente não é. Então ele se acha um missionário. Eu sou a reencarnação de Jesus Cristo. Eu sou um missionário que desci à Terra para trazer um renovo nas religiões do planeta. Eu sou uma alma de luz que vim à Terra para realizar a grande tarefa de socorro daqueles que se encontram abandonados na sorte. Eu sou o arauto de Deus. Então, quando a gente percebe alguém que se mostra dessa forma, a gente fica olhando, será que está certo ou não? Como que a gente vai saber se as suas ações são realmente movidas pelo amor? O amor é o instrumento real e verdadeiro para saber se a pessoa está perturbada ou não. Se a pessoa se dedica a algo de maneira pertinaz, mas por amor, sem nenhum interesse, sem nenhum outro móvel que não seja o de ajudar ao outro, seu coração está despido de todas as agressões, todas as perturbações, então você pode dizer, então ele não está perturbado. Mas quando alguém levanta a bandeira de se considerar o certo e agride as pessoas, ofende as pessoas, faz movimentos infelizes em termos das suas ideias, de excluir pessoas, pode ser um processo de fascinação. Eu vou dar um exemplo prático bem perto de nós hoje. Nosso país hoje enfrenta um processo de polarização política danada. E você vê a formação de pessoas que estão de um lado odiando as outras e pessoas que estão do outro lado odiando as primeiras. Quem está certo? Quem está certo? Quem não odeia. Quem não odeia, porque não é possível que o bem proponha o ódio como ferramenta de divulgação. Não é possível, não é possível, não é possível que nós entendamos que através da massacração pública das pessoas, da publicação de coisas contra os outros, nós estaremos divulgando o bem. O bem não pode se servir das armas do mal para realizar o seu trabalho. Não faz sentido, portanto, que nós, na pretensa ideia de que somos os arautos da verdade, retiremos as nossas espadas para agredir pessoas, na crença de que é assim que se defende o bem. Todas as vezes que nós, no ambiente político, no ambiente da casa espírita, no ambiente de trabalho, dentro de casa, em qualquer lugar que nós estejamos, que a gente achar que nós defendemos o bem com as armas do mal, a gente precisa abrir os olhos, porque esse não é o caminho pelo qual nós temos aprendido que a gente chegará ao resultado exato conforme aquilo que o Espiritismo nos dá. Isso nos leva a uma reflexão de que, muito provavelmente, muitos dos companheiros que se creem tão certos e que atacam pessoas possam estar vivendo processos de perturbação espiritual do tipo fascinação.
Eu não me sinto mal, os errados são os outros. Eu sou o certo. Muito típico de processos de fascinação. Então, como saber se eu não estou envolvido nessas tramas? Se o meu coração age de maneira limpa, se eu não ataco pessoas, como diz o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 20, no item 5, os obreiros do Senhor, os bons espíritas, que tem uma perguntinha lá atrás, depois da mensagem: como saber os que se desviaram das suas reais intenções? Ah, como saber? Os que se desviaram são aqueles que os que não se desviaram são os que praticam o bem em toda a sua extensão, que praticam a caridade, o amor ao próximo, sem nenhum outro móvel que não seja o amor. Eles não possuem nenhum interesse pessoal no que fazem, e tudo o que realizam é verdadeiramente focado no bem do outro. Essa é a característica de que nós estamos com sanidade do ponto de vista emocional. A fascinação é, de todos os processos de perturbação espiritual, o mais difícil de todos, porque como o indivíduo se crê são, como ele não acha que ele está perturbado, é muito difícil desligar as vinculações espirituais que ele possui, porque ele acredita piamente de que ele é o certo e os outros é que estão errados. O quinto e último fenômeno desses de perturbação que nós percebemos são os processos originados de uma mensagem que está contida no livro Estude Viva, de Emmanuel, aonde Emmanuel diz que entre todos esses fenômenos existe um quinto fenômeno, que é o mais perigoso de todos. É o mais nocivo à humanidade, é o que gera maior número de vítimas. Ele diz que o assédio gera vítima, mas não tanto. Que nem a obsessão simples, que é tão comum no mundo, não gera tantos danos como essa última. Não é também a subjugação, que os seus casos são poucos. E diz Emmanuel que as obsessões espetaculares são claramente visíveis e, portanto, mais fácil de serem identificadas e tratadas. Mas o quinto e último tipo, que ele rotula como sendo a meio-obsessão dos meio-perturbados, é o mais perigoso, danoso, nocivo processo de influenciação espiritual negativa sobre o nosso planeta. Porque a partir desse expediente, a gente fica ora saudável, ora louco, ora saudável, ora louco, e nesse mecanismo de ora sim, ora não, nós vamos vivendo a vida inteira num processo de lusco-fusco entre lucidez e loucura, e vamos machucando os outros e a nós mesmos sem procurar tratamento, na crença de que somos capazes de nos equilibrarmos e dessa maneira, sem o socorro do amor, sem nos agasalharmos no colo de Deus, sem procurarmos um profissional que nos ajude em nossos momentos maiores de crise, vamos atravessando a existência ferindo, machucando aos outros e a nós próprios, produzindo dores incontáveis sobre a face do planeta. A meio-obsessão, portanto, seria de todas essas a mais danosa, a fascinação a mais difícil de ser tratada. A subjugação, aquela que seria a mais profunda forma de subjugar, de oprimir a criatura. As obsessões simples, aquelas que são bem mais comuns no nosso planeta. E os assédios são as armadilhas dos quais nenhum de nós escapou no curso da existência. Mas nunca é demais relembrar que não foi por esse objetivo que Deus nos deu a concessão da percepção do mundo espiritual. Não foi para que nós manchássemos os nossos corações nas sombras. Não foi para que nós mergulhássemos as nossas almas na escuridão dos nossos próprios sombrios sentimentos, mas para que essa janela se abrisse para o céu, para que nós pudéssemos sentir em plenitude que a vida na Terra não pode trazer para nós tantos atrativos quando percebemos que somos espíritos. Para que nós pudéssemos ter um contato mais estreito com aqueles que nos amam de verdade, os nossos mentores, que não desistem de nós e que todas as noites, na hora dos nossos sonhos, eles estão apostos para nos recolher em seus braços e relembrar as mensagens que deixaram para nós. Para que nós pudéssemos nos consolar das nossas noites de soluços silenciosos por conta dos nossos entes queridos que partiram
e para que verdadeiramente as nossas almas se agasalhassem nos braços de Deus e as dores do mundo não nos arrastassem, como nós muitas vezes até queremos que seja, mas que elas não nos levassem pelos caminhos sombrios da dor, porque a fé e a esperança preencheriam as nossas almas da certeza de um futuro venturoso para todos nós.